Hoje o nosso podcast recebe um convidado que personifica a transformação e a paixão pelo sucesso. Rafael, ex-professor de inglês e agora corretor de imóveis na Casa Real. É um exemplo que a persistência e a adaptação são chaves para alcançar grandes resultados. Com um VGV impressionante de mais de 7 milhões em apenas 8 a 9 meses, ele nos mostrará como a dedicação e o aprendizado contínuo podem abrir portas para o sucesso no mercado imobiliário. Preparem-se para se inspirar com a trajetória de Rafael Bastos. Meu amigo, muito bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso podcast. Muito obrigado. E é uma honra muito grande receber alguém do top 3 aqui do Grupo Casa Real para um bate-papo tão inspirador e com muitos insights que eu tenho certeza que vão sair aqui desse lugar. Então, se tu tá nos assistindo nesse momento, prepara a caneta, prepara o caderninho e começa a anotar, porque vão sair muitos insights, isso eu tenho certeza, eu vou buscar aqui caminhos para tentar extrair desse cara aqui, que está entre o top 3. Se tá no top 3, o cara é genial. Rafael, quero começar esse papo aqui contigo, falando um pouco dessa trajetória. Você antes era professor de inglês e acredito que a rotina era diferente, porém, como já conversamos uma vez, você trouxe para a sua profissão hoje muitas coisas que você usava, muitas qualidades, muitas ferramentas que você usava quando era professor. Mas nós queremos entender um pouquinho sobre essa transição. Antes, Rafael Bastos, professor de inglês, hoje, corretor de imóveis, de milhões. Perfeito, Thiagão. Pessoal, não é pra tanto, tá? Thiago, acho que deu uma exagerada aqui. Mas, enfim, de fato, foi pouco tempo para alcançar um valor, de certa forma, expressivo. E eu acho que o ponto-chave que me trouxe um rendimento nessa transição foi eu ter adaptado a nova profissão, utilizando ferramentas, como tu disse no começo da pergunta, utilizando ferramentas que eram chave para fechar negócio nessa profissão. A comunicação é um elemento que ele foi fundamental para que eu pudesse ter, né, sucesso em alguns negócios. Não foi fácil, porque você sair da área da educação e ingressar numa profissão que ela é agressiva. Porque trabalhar com vendas não é fácil. Quem trabalha com vendas sabe que não é fácil. E você está no meio dos grandes, né? Quem está no top 1 e no top 2, o Thiago e o Otávio, são monstros. São muito experientes, entendem muito de técnicas de vendas, já estudaram muito, já aprovaram aí todas as nuances do mercado imobiliário, né? Então, foi desafiador tentar alcançar eles em tão pouco tempo. Na verdade, não é só eles, né? O top 10 é formado por gigantes. Então, é bem por aí. Com um VGV de mais de 7 milhões, que não é para todo mundo. Qual o segredo, cara? Qual é o segredo e que tipo de estratégias você utilizou no seu dia a dia para que tu chegasse a um resultado tão expressivo? Na verdade, acho que não existe um segredo, algo assim tão potente para isso. É o básico, o que a gente ouve nas palestras motivacionais, o que a gente ouve nos treinamentos que a gente tem aqui na Casa Real, é persistência e acreditar. Acreditar que você pode conseguir. Eu, como um bom observador aqui dentro da Casa Real, eu vejo que tem um cara de fato muito agressivo quando se diz vender. O cara que senta ali focado e vai para cima para matar mais um leão todos os dias. Essa é uma expressão que eu te descrevo. Um cara que vai para cima e consegue matar um leão a cada dia. E dentro dessa personalidade tão forte e agressiva dentro das vendas, o rock, que é algo aqui que está dentro do que tu me escreveu, o rock, ele te acompanha e me conta um pouco mais sobre esse ritmo musical, cara. Como é que tu consegue tirar disso uma inspiração para tua vida como vendedor? A música te ajuda de alguma forma?
Sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que a música, ela serve como terapia para muita gente, né? E para quem vive essa atmosfera da venda, do mercado imobiliário, que é muito agressivo, você também tem que ser muito agressivo, né? É aquela questão de partir para cima, como eu falei agora há pouco, de acreditar em cada oportunidade que aparece, né? E o estilo musical, ele entra exatamente para trazer um pouco mais de intensidade, né? O estilo musical, a intensidade do rock, das letras. Tem muito a ver contigo também, né, cara? E as letras que são Personalidade. impactantes. As letras são impactantes. Eu geralmente eu escuto a música não só pela, pela melodia, mas por muito que ela passa. Então, todos os dias de manhã cedo, ir pra academia, da academia pra imobiliária, ou direto pra imobiliária, sempre vou ouvindo ali alguma coisa, uma letra, ou um som, uma melodia que seja motivacional, sabe? Isso aí ativa a gente. Então, eu nunca vim da imobiliária sem me ativar antes, né? Mas Uma letra, alguma coisa que cause impacto. a fé é algo que te acompanha, tu é um cara de Com fé, certeza. e tu acha que isso é um diferencial? Isso te ajuda em algum momento dentro da corretagem? Pelos desafios diários, uma luta ali para fechar um negócio, e a fé em algum momento te ajudou em tudo isso? Nos resultados? Talvez seja o item principal, né? Porque a gente tem que ter fé, a gente tem que acreditar. Acreditar naquele negócio que parecia ser impossível, né? Naquele cliente que você está quase perdendo, de repente você recupera. E acreditar. Acho que a fé é o elemento principal para quem trabalha nesse ramo. Perfeito. Tu, com toda a experiência que tem, por pouco tempo tu tá na corretagem, mas acredito que durante esses meses, vai fazer um ano quando, cara? Só pra eu... Maio, Em maio. Então tá pertinho. tá perto. É pouco tempo, relativamente, mas com a intensidade que tu tem abraçado essa nova profissão, acredito que tu adquiriu muita habilidade e conhecimento. Se hoje alguém entra no mercado e precisa de um conselho, um cara chegou no mercado agora, imobiliário, ele tá chegando agora e quer ter muito sucesso, assim como você, assim como top 3, top 10, qual conselho tu daria para essa pessoa para ter sucesso dentro desse mercado? Acreditar, não desistir. Eu acho que essa é simples, rápido, né? Sendo curto e grosso. Não desistir, persistir e acreditar. Já pensou em desistir de algo? Já, com certeza. Já pensou em desistir também da corretagem em algum momento? Já sim. No comecinho, quando eu via, eu comecei a achar no começo muito difícil. Só que eu não tinha outra escolha, porque eu tinha decidido que era isso que eu ia fazer, né? Então, quando vinha um pensamento, automaticamente eu procurava eliminar. Eu falei, eu não tenho outra escolha. Eu acho que Perfeito. é colocar isso na cabeça também, né? Perfeito. Você não tem outra escolha. Se você coloca na cabeça que você só tem aquilo para fazer, que você vai fazer só aquilo, por mais que você tenha um mundo de oportunidades aí ao teu redor, mas o foco é isso também. Não existe plano B. É você mentalizar isso. Por mais que você tenha plano B, C, um mundo de oportunidades, mas é mentalizar Sim. que você só tem aquela chance, que não tem outra coisa para você fazer. O que sustenta tudo isso, cara? Essa força que tu passa quando tu fala, principalmente desse mercado tão desafiador. Existe uma causa em tudo isso para que tu leve isso tão a sério e consiga ter tanto sucesso dentro desse mercado? Sim, eu acho que a vontade de crescer, a vontade de ser maior a cada dia. Eu acho que não existe crescimento sem dor. Então você tem que passar pelos processos, você tem que resistir à dor, tem que resistir à dificuldade. Eu acho que é a vontade. Acho que essa é a palavra. A vontade de vencer. Muito bom. Eu tenho certeza que você que está aí do outro lado quer saber como esse campeão, esse cara aqui de sucesso, esse corretor de sucesso, conseguiu um resultado tão expressivo. E eu quero te perguntar agora, Rafael, sobre teus hábitos diários, cara. Tem algum hobby, algum esporte que tu gosta muito, que te ajuda também a se concentrar dentro das vendas e dentro dessa tua carreira que já é gigante com tanto pouco tempo? Para desacelerar um pouco, quando eu tenho uma oportunidade, quando dá, né, no final do dia,
jogar um futebol quando tem oportunidade, mas todos os dias eu vou para academia de manhã. Então, vou para academia de manhã, de lá venho para o escritório. No escritório, eu montei a minha rotina de quando não tem atendimento pela manhã ou pela tarde, eu estou ali mantendo contato com os clientes. Tem a questão dos nossos vídeos, que a gente tem também uma programação para fazer vídeo. Então, eu tenho uma agenda que eu sigo durante o dia, que eu mesmo crio. Isso te ajuda no teu dia a dia? Isso me ajuda no meu dia a dia, me ajuda a me organizar, apesar de que eu ainda considero que eu preciso ainda gerir meu tempo melhor. Eu estou tentando me organizar mais ainda, mas o esporte é onde a gente se desestressa, descarrega, né? E até mesmo, como eu falei, te desacelera, porque esse mercado ele é agressivo. Então, isso aí reduz aí os níveis de estresse e de ansiedade. E dentro desse mercado desafiador, me conta uma história que se tornou memorável na tua vida hoje. Por onde tu passa, tem que contar essa história dentro da corretagem. Vixe. São várias. São várias. Mas eu acho que o da primeira venda. Acho que a primeira venda, né? É sempre bem mais marcante, assim. E acontecer como aconteceu a minha foi. Ela serve até como motivação. Sim. Costumo dizer, não contei para muita gente, mas sempre que alguém me pergunta, eu tenho a oportunidade, eu falo. Porque ela sintetiza todas as suas perguntas. Foi na base da persistência e do acreditar. Tava difícil. Foram várias bolas na trave. Foram vários contratos que declinavam. Foram várias promessas de compras dos clientes que declinavam da noite para o dia. O cliente ia no empreendimento, olhava, falava esse, eu quero, roda o contrato. Quando ele chegava em casa 2 horas depois, ele falou, não quero mais, e não me atendia. E isso é natural, que isso vai te frustrar, gera uma frustração. Mas é você se frustrar por segundos. Essa frustração ela tem que durar segundos. E partir pro próximo, até que... E como foi essa história, cara? Me conta aí, agora eu fico curioso. Tava no empreendimento que eu costumo fazer plantão, e o plantão vai até 5 horas. 5, 5 e meia. E nesse dia, eu resolvi ficar lá até 6. Eu não tinha nenhum compromisso depois, e ficou escuro no local. É um local que tem muita construção ao lado. E 6 e meia, passou um carro. Estavam voltando, um casal estava voltando para casa, e olhou o empreendimento. E ele ficou um pouco escondido, né? E escuro também. E eles passaram, eu pensava que eles iam para uma outra casa do lado. Só que eles pararam em frente e resolveram entrar. Falaram assim, a gente pode só olhar. A gente não tá nem em condições de comprar, não. Mas a gente vai só olhar, pode ser? Então, não tem problema. Abriu o portão, a gente entrou, liguei as luzes da casa. E esse atendimento foi até 8 horas da noite. Cara. De sábado. Só que os clientes não gostaram do empreendimento. Só que eu entendi melhor eles. Eu entendi o porquê que eles estavam dizendo que não iriam comprar agora. E eles queriam, mas não podiam. Eles estavam buscando uma oportunidade. E naquele dia, eles estavam indo para casa de um amigo. E por acaso passaram lá só para olhar, só que acabaram se envolvendo na ideia de ter uma casa nova. Legal. Enfim, a gente foi vendo outros empreendimentos e eles me descartaram por 5 vezes. Eles me descartaram por 5 vezes em 5 empreendimentos diferentes, em 5 casas diferentes. Cara. Até que na 6ª tentativa eu mostrei um empreendimento que era muito acima do valor que eles podiam. Só que, como eu te falei, foi criada a oportunidade. Eu tentei mostrar para eles que eles podiam ter aquilo. Aí a gente foi para os números. Acho que os números, os clientes eles eram muito analistas, assim. Então eles queriam saber dos números, quanto é que iam pagar, quanto é que isso ia render no futuro, o que eles podiam usar como recurso para poder pagar aquilo, e tudo isso foi feito, isso no domingo. Muitos detalhes para a cabecinha de um cara que tinha acabado de entrar na corretagem. Muitos detalhes, mas eu já estava, como eu te falei, foram várias bolas na trave, e nos bastidores, sim, quando eu não estava atendendo na imobiliária, eu estava em casa, tomando café, almoçando e jantando. O mundo imobiliário, né? Caraca. Estudando as possibilidades,
Eu já tinha feito um treinamento, fiz um treinamento antes mesmo de ser corretor. Antes mesmo de passar pela fase de estágio da corretagem. E acabou que a gente fechou em empreendimento depois de uma semana. Em empreendimento de mais de R$1 milhão. A minha primeira venda foi mais de 1.100.000. Isso me surpreendeu, porque eu não esperava chegar até lá. Só que eu tracei um caminho. Eu fui rejeitado por 5 vezes por esse cliente. E eu não desisti. Porque eu sabia que o desejo do coração deles era ter uma casa nova, grande, nesse padrão. Eles podiam, mas eles não sabiam que eles podiam. Eu tive a responsabilidade de mostrar para eles que sim, vocês podem ter essa casa. Basta vocês fazerem esse passo a passo aqui. Basta vocês darem esse valor de entrada. Basta vocês usarem esse apartamento que vocês têm para colocar aqui. O financiamento vai ficar esse valor. Enfim, eu condicionei eles àquela casa. Que, quando eles estavam assinando o contrato, nem eles mesmos estavam acreditando que eles estavam comprando aquela casa. E no final das contas eles me agradeceram. Cara, Isso que é mais prazeroso, sabe? Hoje tu conta como algo vantajoso, né? Mas tem 5 vezes rejeitado, tem que procurar soluções. 5 vezes rejeitados por esses clientes. Tem as outras dezenas dos clientes. Deve ser muitos. São muitos. Então, é persistir e acreditar, não se frustrar, né? E encontrar sempre uma possibilidade. Muito bom. Rafael, se tu pudesse hoje, como corretor, escolher um superpoder, algo dentro da corretagem, qual seria e por quê? De mover a casa. Por quê, cara? Porque tem cliente que adora a casa, mas nesse lugar eu não compro. Se fosse em tal lugar, então eu queria ter o poder de pegar essa casa, remover ela dali, levar para o lugar que ele quer. Aqui? Porque a gente tenta. Tu enfrenta muito isso, cara? Direto. A casa é perfeita, o valor é maravilhoso, mas a localização... A localização é maravilhosa, mas a casa é pequena, ou a casa é feia, entende? Ou a casa é muito antiga, ou a casa é muito nova. Legal. Então, se eu pudesse ter um poder, seria esse. Muito bom, muito bom. De fazer com que essa casa perfeita, que tá na localização que ele não gosta, e transferir ela pro lugar perfeito. Esse é um poder que eu queria muito ter. Legal. Rafael, olha para aquela câmera ali e eu já vou me despedindo de ti, despedindo do Rafael Bastos e já agradecendo por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui sentado com a gente para bater esse papo tão maravilhoso. Eu sei que as pessoas que nos assistem, com certeza, teriam muitas perguntas para fazer se estivesse aqui no meu lugar. E eu quero aproveitar o momento para te pedir, você que está nos assistindo, coloca aqui nos comentários perguntas que vocês gostariam de fazer para o top 3 dessas pessoas que bateram milhões, corretores de sucesso e de muito resultado que sentarão aqui comigo. Com certeza você, se estivesse aqui sentado, faria muitas perguntas, você deve ter muitas dúvidas sobre o mercado imobiliário. Eu quero que você fique à vontade em comentar aqui embaixo com as suas perguntas, porque eu vou ler todas as perguntas e também gravar outros vídeos perguntando para eles exatamente o que vocês colocarem aí. Legal. Pessoal, estamos mais uma vez nos despedindo de mais um episódio aqui desse podcast e com a presença ilustre de Rafael Bastos. Desde já, meu amigo, muito obrigado por se fazer presente aqui e ter nos dado tantos ensinamentos e tantos insights, e também por abrir a tua particularidade nesse processo todo, que eu sei que não é fácil, é algo desafiador. Tem muito mais detalhes, né? Com certeza o vídeo vai ficar extenso demais, porém teremos outros dias para conversar sobre esses outros detalhes, que eu sei que são muitos. Eu sei que você que está aí do outro lado quer muito saber de detalhes desses milhões e já desejando para 2025 também outros milhões, para que você sente aqui novamente, bate esse papo. E muitos outros insights eu tenho certeza que vão estar aqui nesse bate-papo através de você. Vai ter o Thiago Coutrin também, que vai sentar aqui junto com a gente. O Otávio, você foi o primeiro. E temos o Otávio, top 2, e temos também o Thiago Coutrin, top 1. E eu quero que você fique muito atento, com um caderninho na mão, com uma canetinha também, anotando tudo. Porque esses caras,
eles são muito sucesso. Eu particularmente aprendi muito com eles dois, né? Por eles serem mais experientes. Então, como eu entrei, assim, de repente no mercado imobiliário, foi uma decisão que eu já vinha alimentando, mas quando eu decidi de fazer a transição, ela foi de repente. Eu tive que seguir passos. Sim. Eu tive que enxergar, ser uma esponja. Observar o que eles faziam, né? O que dava certo, o que eles estavam fazendo. Não só eles, mas todo mundo. Legal. Né, de todos os outros corretores que eram mais experientes do que eu. Então eu perguntava muito, eu observava muito. Então eu fui pegando ali um pouquinho de cada um e fui utilizando no meu dia a dia, fui utilizando nos atendimentos e fui moldando aquilo. Eu Isso é acho muito legal. eu acho que isso é muito importante também, quando você chega assim em um lugar, você observar ao seu redor, porque Tu acha que essa casa aqui, o Grupo Casa Real, ele te ajudou de alguma forma aí nesse grande sucesso que você teve? com certeza, a Ávora Casa Real é uma escola, né? É uma escola. Você entra aqui, corretor, em um nível, e na metade do caminho você tá corretor do nível superior, com certeza. Se você não entra corretor, você se torna corretor de verdade. Pô, legal. Então é uma academia de corretores, né? Muito bom, Vamos dizer cara. assim. Agora, olha para aquela câmera e deixa uma mensagem pro pessoal que tá nos assistindo, pra gente encerrar. A mensagem vai para quem está no ramo imobiliário e para quem trabalha com vendas, está começando agora. Eu acho que a regra é clara: não desistir, persistir e acreditar muito. É isso aí. Até a próxima, mas nos vemos em breve. Tchau, tchau. E aí, deu certo. Show de bola, certo.